Hoje você vai aprender. Hoje nós falaremos justamente o que as mídias não querem que você saiba e principalmente sobre o anticristo. Como será que vai ser aquele que vai perseguir a verdadeira igreja? Porque eu posso dizer para você, as igrejas convencionais, elas estarão até o último dia de funcionamento da Terra. Porque uma igreja que prega a teologia da prosperidade, prega a teologia da libertação, você tem dons chamados superpoderes, isso para o diabo é um prato feito. Para que acabar com uma igreja como essa, né? Agora, os verdadeiros cristãos, aqueles que seguem a palavra de Cristo, meu irmão, você pode ter certeza que essa grande perseguição vai acontecer nos próximos anos. Não mais do que 5 anos vai começar uma grande perseguição. Já estão falando em alterar a Bíblia, já estão punindo quem expulsa demônios, então a coisa vai se agravar, tá? E é claro, eu vim aqui ensinar vocês o caminho, né? Não só da salvação, mas também o caminho de vocês não serem perseguidos, né? Perseguidos todos nós vamos, isso aí não tem como. Mas eu vou falar algumas coisinhas para vocês aí. Vocês estão servindo um cafezinho? Pois bem, senhores, tenho aqui 3 vídeos para falar para vocês sobre o que será o anticristo. Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça. Quando você pega a imagem do bode lá na internet, no Google, no Bing, quando você faz uma busca e coloca assim, qual é a imagem da besta? Eu não posso colocar aqui, tá? Você vai ver uma cabeça de bode, um corpo afeminado de mulher e 2 seios, né, de fora, e você vai ver um pirulito para cima com 2 cobras se enrolando. Aquilo ali é um quê? É um ser que é trans. É um ser hermafrodita. Ele, ao mesmo tempo que ele tem a coisa da mulher, ele tem um pirulito do homem. Só que você vê pelo corpo dele, pela fisionomia do corpo, que aquela fisionomia é uma fisionomia de mulher. Então, a gente fala anticristo, mas na verdade o termo correto seria anticrista, né, no termo feminino. Só que né, é um ser que tem 2 gêneros, tanto faz, tanto fez a maneira que você vos chamar, porque infelizmente a gente nem faz ideia como é que chama esses caras mais. E aí a Bíblia fala da grande meretriz. Só que isso aqui é o seguinte, eu vou deixar isso bem claro para vocês. O anticristo, ele existe, não é só um fato figurativo, mas é uma representação de como que o diabo vai destruir o corpo humano. Onde o homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, haverá um caos e uma confusão. Só que aí existe o diabo que está por trás, existe a maldade que está por trás. E aí eu preciso falar uma coisa para vocês. O que vai estar por trás do anticristo, o que vai dar fôlego à besta, o que vai dar poder para perseguir os santos, né? Se é que a gente pode nos chamar de santos, que eu não sou santo, né? Vai ser simplesmente a robótica, a inteligência artificial. Então o que acontece, senhores? A Bíblia é um livro de 366 livros, um conjunto de livros, mas você hoje tem acesso a 66. E daqui a pouco 65, 64, até ficar assim, Deus é amor. É o que vai ficar, né? Mas basicamente é o seguinte, deixando isso bem claro para vocês. A adoração à inteligência artificial já está chegando num nível assim, absurdo. Isso aqui provavelmente é uma daquelas festas rave, né? Onde as pessoas fazem as suas performances. Mas olha só isso aqui, eu vou tirar o som, dá uma olhadinha, ó. Primeiro que isso aqui é um holograma, tá? Só deixando isso bem claro para vocês. Olha o nível. Isso aqui não é uma. Assim, tem uma tela por trás, mas é um holograma. E olha o nível tecnológico que as coisas são. Essas festas raves, elas usam uma tecnologia tão avançada, mas tão avançada, que eu me questiono se o exército não testa os hologramas nas festas raves. Porque pensa comigo, se cada festa rave tem coisa. Não, sério, tem umas festas, igual aconteceu na Europa, sem brincadeira, tinha uma bruxa rodando no meio do povo gigantesca. E eu fiquei me perguntando, meu, como é que os caras fazem isso? De onde que vem essa tecnologia? E às vezes eu fico me perguntando que eles fazem esses testes, muitas vezes, em festas, para ver como é que a coisa vai sair. E olha só para tu ver, vamos acompanhar essa imagem aqui, ó. Olha lá.
Olha o nível da coisa, meu irmão. Olha o nível. É aquilo que eu falo para vocês. É aquilo que eu falo para vocês. Foi dado fôlego à besta. E olha para ver isso aí, ó. Olha o nível, olha a coisa, cara. Olha como é que é a coisa. Eu digo para vocês que assim, será um grande engano às nações. Olha o nível tecnológico. Se você acha que isso aí é um nível tecnológico pequeno, acha que a coisa tá pequena, vamos acompanhar esse aqui para tu ver. Nós estamos chegando num momento hoje que a inteligência artificial, a tecnologia, ela está avançando muito rápido, muito rápido. Olha só, olha isso aqui, olha lá, ó, olha para tu ver. O que que isso aqui parece? Vai vendo aí. O que que isso aqui parece, meu irmão? E a festa, ó, todo mundo com o celularzinho filmando. Olha lá. O que isso parece? Vai vendo a coisa, meu irmão. Vai vendo a coisa. Eu falo, os caras, não, você tá exagerando. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muito em breve, o mundo que vocês conhecem vai mudar. Talvez hoje, talvez amanhã, não seja o dia da mudança, mas ele vai mudar. Se você viver 10 anos, você vai se assustar. Se você chegar até 2033, você vai se assustar com o que o mundo vai se tornar. Provavelmente eu não vou estar mais aqui, né? Pessoas como eu geralmente nunca duram muito, né? Mas também eu estar morto é estar com Cristo. Mas é claro, eu já tenho um plano de aposentadoria, pessoal. De não gravar mais esses vídeos, né? Inclusive esse ano. E provavelmente fazer vídeo de culinária, fazer vídeo de horta. E parar de falar do sistema, cara. Porque eu vou explicar isso aqui, vocês vão entender. Não é medo de morrer. Se fosse pra ter medo de morrer, eu não gravava esses vídeos. Mas é porque simplesmente é o seguinte, cara. A própria elite mundial já está incumbindo toda a verdade de ser revelada. Então, daqui a pouco eu vou gravar vídeo e vai pegar 500 visualizações, 200 e vou cair no esquecimento. Melhor eu fazer outra coisa, né? Mas eu quero que você entenda, e eu acho que isso que é importante, é que a besta ela vai se emergir e ela vai ter a força da inteligência artificial ao lado dela. Meu irmão, entenda bem, inteligência artificial ela tem que ser comunista e socialista para poder ser usada pela besta. Não pode ser capitalista. Então, a coisa vai se tornar uma maneira completamente obscura. Primeiro que eles vão destruir a sociedade. Eles vão destruir o mercado, gerar a hiperinflação, vão quebrar o planeta inteiro. Nós vamos virar um verdadeiro fuzuê. Para depois, quando todo mundo estiver de joelho, eles vão chegar com a ordem. Então o que acontece? Quando você deixa o povo passando fome, passando necessidade, se ferrando, o que vai acabar acontecendo? Eles vão chegar com a ordem. Assim, ó, tá todo mundo de joelhos, né? A gente tem uma solução. Mas vai ser assim. Você quer? É isso. Se não quer, você vai ser sacrificado. Então é basicamente dessa maneira que eles vão fazer as coisas, tá? E eu não acho que vai ser daqui a 100 anos, não acho que vai ser daqui a 40, 50 anos. Eu acho que até 2050, 25 anos a coisa já andou demais. Só que eu preciso dizer uma coisa para vocês, que eu acho que é interessante. Se você não é apóstolo de Cristo, se você não é ou um profeta, eu nem sei se tem profeta hoje em dia, o seu papel não é pregar a palavra de Deus para todo mundo. O seu papel é de fazer a vontade de Deus, que é o mais importante, e ao mesmo tempo garantir a salvação da sua família. Não adianta um pastor. Você lembra do Lil Nas X? O Lil Nas X é um cantor famoso. Já fiz várias reacts aqui das músicas dele. Ele gravou um vídeo transfigurando Satanás. E o Lil Nas X, os pais dele são da igreja. O pai dele é pastor. Aí eu digo, que desgraça tem para um homem não conseguir salvar a própria família? Então é o que eu digo para vocês. É o que eu sempre disse. Vocês vão ter que pregar para sua família. Então, por exemplo, os patriarcas eles têm que pregar para sua família. Se você prega para os seus filhos, suponha que você tenha 4. Seus filhos vão casar. E cada filho tenha mais 2, 3 filhos, 4 filhos. Aí tem mais 20.
Você pregou para 4, os 4 vão pregar para 20, os 20 vão pregar para 80, os 80 vão pregar. Então é dessa maneira que se prega o evangelho. E não é sair saindo para fora e fazendo todo esse fuzuê. Então, assim, a grande perseguição virá, e nessa perseguição os cristãos vão aprender a maneira correta de pregar o evangelho. Então, o que acontece? Você tem a sua família, né? Dentro de 4 paredes, você vai pregar verdadeiramente o evangelho. Por exemplo, eu não posso dizer para vocês o que eu sei sobre a Bíblia. Não posso. Porque se eu falar o que eu sei da Bíblia aqui, ó, nesse canal no YouTube, nesse vídeo de agora, em menos de 24 horas eu tô morto. É simples assim. Ou vou estar preso o resto da vida. Se eu pregar o que eu sei, cara, então eu prefiro não pregar. Prefiro ficar nesse besterol aí, essa exceção de linguiça. Então, basicamente, eu não posso pregar. Então, mas para minha família, é óbvio que eu vou ensinar a verdade. É mais do que óbvio. Então, vai chegar um momento que você vai ter que. Tipo assim, pessoal, crer em Jesus Cristo é o mínimo, né? Agora, tem muita coisa por trás. Né? A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: quem controla o mundo é justamente aquele que você não pode questionar, você não pode falar mal. Um cafezinho de roça é a melhor coisa que tem. Esses cafés Três Corações aí são terríveis, horrível, gosto de BCT velha, para quem entendeu. E aí tem basicamente isso aqui. Então, assim, as pessoas não entendem como que vai ser a coisa. Eu imagino o seguinte, pessoal, vamos falar uma coisa séria aqui. Antes de você fechar esse vídeo, antes de você tocar o seu nheco-nheco matinal aí, antes de você dar a louca no cangaço, deixa eu te dizer uma coisa para vocês. Eu acredito, para cada um de vocês, que a coisa vai sair do controle, né? Eu acredito que a perseguição ao cristão vai ser ferronha. Só vai haver igreja do engano. E as únicas pessoas que vão saber a verdade são pessoas que não ficam. Por exemplo, para que você vai se expor na internet para falar a verdade para as pessoas que não querem ouvir mais? Então, praticamente, eu acredito o seguinte, né? A melhor estrutura de sobrevivência para o admirado gado novo, esse mundo novo de agora, é você viver em família, ter vários filhos e você praticamente viver longe da sociedade, às margens da sociedade, né? Usando o mínimo possível do sistema. Não dá para sair do sistema, né? Até porque o sistema é o planeta Terra inteiro, mas dá para a gente viver às margens. O George Orwell, ele escreveu vários livros, né? Porcos na Sala, tem vários livros, mas um dos livros que ele escreveu, que foi assim um best-seller, e é previsão do futuro, e tudo que ele falou aconteceu. É o The Big Brother, o Grande Irmão, né? Onde praticamente o governo se torna o seu Deus. E torna você escravo, não só de si mesmo, de seus desejos, mas principalmente escravo do sistema. E qualquer manifestação, qualquer revolução, qualquer desejo de sair dessa situação, de buscar a verdade, é rapidamente executado, né? É rapidamente, severamente punido. Então, eu imagino da seguinte maneira. A coisa vai ficar sinistra. E se você, assim como no livro Grande Irmão, os sobreviventes foram aqueles que moravam em sítios, em fazendas. Aqueles que moravam longe da sociedade. Quando você pega a Segunda Guerra Mundial, eu sei que tem um monte de filme. Cara, filme de Segunda Guerra Mundial deve ter uns 500. Só que, verdadeiramente, para um estudioso da Segunda Guerra Mundial, os sobreviventes não foram as mega fazendas imensas de centenas de acres, não. Os sobreviventes foram aqueles que têm um terreno, uma certa região, moram isolados da sociedade e eles não são produtores rurais, eles basicamente produzem para si mesmos. E esses foram os grandes sobreviventes do passado. Por quê? Porque o exército, né? A primeira coisa que ele fez é que tomou posse de tudo que existe no país. Então, por exemplo, entrou em guerra, as grandes fazendas, as grandes fábricas, por exemplo, da Hugo Boss, que fabricava roupa para o exército de Hitler, né? A fábrica da Volkswagen, que fazia os Fusquinhas, que fazia as Kombis. Todas essas grandes empresas, elas foram, né, durante um curto período de tempo, elas foram tomadas pelo governo para fabricação para a guerra, né? E evidentemente as pessoas foram recompensadas por isso, senão ninguém trabalha de graça, nem mesmo sob tortura.
Né? O órgão do ser humano que mais dói é o bolso, né? E aí, basicamente, né, houve essa retomada, mas na Alemanha existia sempre os camponeses, pessoas que moravam no campo. Alguns foram perseguidos? Foram. Aqueles que moravam perto de metrópole, eles foram visitados pelo exército. Mas aqueles que moravam mais isolados, isolados da população, isolados de tudo, esses sobreviveram. Por quê? Porque não é interessante. Escuta bem, quando você faz uma guerra, primeira coisa que você tem que entender, quando você trava uma guerra, quando você cria um problema, os países deixam de fazer negócio com você. Você deixa de ser produtivo. Então, o seu dinheiro ele fica contado, ele vai acabando. Que seja guerra, seja crise, seja PAN, Pararapururu, D, Pararapururu, MIA, qualquer coisa, o seu dinheiro vai acabando. Ele vai acabando. Então o que acontece? O soldado, ele custa. Um soldado de guerra, ele custa. Um tenente, um general. Então você tem que manter esses caras. Pergunta para algum soldado se ele vai tomar chumbo pelo seu país de graça. Não vai. Então praticamente você tem que manter esse pessoal. Então, qual vantagem estratégica você tem de pegar um número limitado de soldados e sair procurando sitiante para tudo quanto é canto? Não vai, é caro. É caro. Você vai nos lugares maiores. O que você vai fazer? Pô, tem uma fazenda ali que produz 100 mil litros de leites todos os meses, né? Uma hiper fazenda. Ah, nós precisamos de leite para o exército, nós precisamos, né, dessa infraestrutura. Ah, então manda uma frota de exército ali, uns 20 soldados e, né, a gente cria umas cartas precatórias aí, né, que após a guerra essa pessoa vai ser recompensada a longo prazo pelo governo e queria lá, paga um valor simbólico, muito menor do que recebe, e toma posse daquela fazenda e os caras eles são obrigados a trabalhar sob pena de morte. Agora, isso os caras tomam a fazenda com 20 soldados. Agora, imagina você simplesmente um sitiante que você produz por mês 60 litros de leite. Que você produz, por exemplo, comida para você e para sua família. Você não tem como ajudar o exército. E você não é, economicamente, não é interessante tu pegar soldado e ficar extorquindo aquele cara, gastar energia, vai ter que ter um caminhão para buscar os alimentos. Você vai gastar muito dinheiro em pouca bosta. Então você vai direto nas fontes. Fábrica da Volkswagen, uma fonte que tinha mais de 2.000 funcionários, fábrica de armas, fábrica de não sei o quê. Então você vai nos lugares estratégicos. E aí, depois desses lugares estratégicos, você vai nas casas das pessoas mais ricas, procurando joias, assim como foi, né? Procurando joias, procurando riquezas. Você vai começar a fazer isso, né? Para depois você começar a ir nas pessoas comuns da cidade, fazer pelo menos uma vistoria. Agora, o cara que mora isoladão, tá lá 15, 20 quilômetros da cidade, isolado, você tem que lembrar que quanto mais longe você tá, mais difícil você é de encontrar. O governo sabe onde você mora. Coloca na sua cabeça. Não tem. Cara, se você acha que o governo não sabe onde você mora, esquece. O governo sabe onde você mora. Sabe onde todo mundo tá. Sabe onde todo mundo tá. Só que o presidente, o cara do STF, esses caras são pouca bosta. Esses caras não controlam o mundo. Os verdadeiros governantes do Brasil, eles nunca apareceram na televisão, nunca nem irão aparecer. Você tem que colocar na sua cabeça que existe um chefe pro Alexandre de Moraes, existe um chefe pro Lula, existe um chefe pra galera toda. E esse chefe não aparece. E esse é o cara que manda de verdade. Então, esses caras, meu irmão, eles têm acesso aos seus bancos de dados, eles sabem onde você mora. Não, meu irmão, se o policial que é meia tigela, ele sabe onde o seu carro andou, eu tenho um histórico existe um sistema chamado Hércules. Né? Pelo menos assim, é um sistema do ano 2000, eu não sei como é que é hoje o nome. Provavelmente deve ter avançado, a coisa deve ter mudado para um nível muito superior. Mas nos anos 2000 existia um sistema chamado Hércules, onde existia o banco de dados de todas as pessoas e o carro que você tinha, por exemplo, se o seu carro rodou em São Paulo, ele tem até a rota que você fez. Porque você passou por um radar, o radar não atuou multa, mas ele está te gravando, ele sabe a sua placa. E aí esse sistema Hércules, ele tem toda a trajetória. Onde o seu carro andou, eles sabem. Por isso que tinha uma época nos anos 2000 que eles queriam colocar um chip no carro para saber onde você anda. As pessoas não aceitaram. Aí vieram com a câmera e as câmeras sabem onde você anda do mesmo jeito. Só que não tá no seu carro, entendeu? Eles conseguiram fazer o que eles queriam da mesma forma.
Então o que acontece? Os caras sabem. Não adianta você pensar que você está escondido e você não tá. Ah, mas eu vou me esconder no mato. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe aquele avião lá em cima que passa no céu? Pois é, aquele avião lá em cima joga metal. Joga um metal que eu não posso falar aqui, mas. Mas você não está escondido, cara. Você não está escondido. Eu não vou poder falar muita coisa. Então, assim, o que eu estou tentando dizer para vocês é o seguinte: é impossível se esconder do sistema. Não dá para se esconder. Não dá para se esconder do diabo. Não dá. Não dá. Por isso a Bíblia fala que a besta teve fôlego e foi dado poder para perseguir até os santos. Ou seja, ela vai conseguir perseguir. Só que nós não sabemos quando é o fim. Mas a gente tem mais ou menos aí pelo menos um tira-gosto, né? E aí o que eu digo para vocês, o que eu digo para vocês é o seguinte, que eu acho que é o mais importante. Se você morar isolado na sociedade e você não incomodar o sistema, você vai sofrer menos. Entendeu? Para que você vai pregar o evangelho numa parada gay? Pensa comigo, os caras na parada gay, eles estão numa outra vibe. Uma vibe de, para nós cristãos, de sodomia, né? Aí você vai chegar na. Pra que você vai pregar o evangelho ali mesmo? Ah, porque Deus desceu do céu e falou pra você. Não. Então, praticamente, mas tá na Bíblia, você não consegue entender, você pega versículos isolados. Quando fala assim, ir de pregar o evangelho, tá falando para os apóstolos, não tá falando para ti, cara. Não tá falando para ti. Agora, existem versículos que falam que você tem que pregar o evangelho, mas é para tua família. Para de pegar versículo isolado que você vai se fuder. E aí acontece o seguinte: você vai pregar o evangelho na parada gay? Não, porque que ninguém livre quer ouvir. Então chegará um momento na sociedade onde o Espírito Santo vai se afastar. E o que é o Espírito Santo? É a verdade vai se afastar. Então aqueles que forem eleitos, eles vão ter acesso à verdade. Você não tem que sair pregando. Então, assim, é viver num lugar isolado, ser autossuficiente e não incomodar o sistema. O que é não incomodar o sistema? Vou dar um exemplo para você. Você não se destacar, você não ter muito dinheiro, você não ficar dependente de vale do governo, nem nada disso, é você ficar na sua, quietinho na sua. Todo o sistema colapsa e você não vai ser enxergado no meio dessa podridão. Foram mais ou menos 8 guerras, conhecido como a história das batatas, onde pessoas sobreviveram plantando batatas. Agora, as pessoas plantaram batata em apartamento? Plantaram batata em casa, na cidade? Não. Elas plantaram batata no campo. Então, existe uma história que até como é que eu vou falar o nome aqui sem dar merda? Olo, Pararapururu do Morro, né? Existe uma história que era para ter morrido muito mais pessoas, 3 vezes mais o número de pessoas. Só que os caras plantaram batata e sobreviveram comendo batata. Durante anos. Só tinham batata para comer, não tinham mais nada. A batata e talvez rabanete e cebola. Eram 3. Sim, os caras não tinham muita coisa para plantar. E a batata você planta, ela dá na terra, ela fica escondida, né? Então, assim, foram pouca coisa. Diz que sobreviveu muita gente por conta disso. E aí é o que eu tô falando para vocês. Vocês estão tendo que passar isso. Porque a coisa vai ser desse gênero. O mundo vai ser depreciado. O cara que vivia no ano de 1800, que acreditava no fim do mundo, já passou 200 anos. E nós ainda estamos aqui. Então, eu estou falando para vocês que a coisa vai chegar nesse nível. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês é o seguinte: eu acho que é interessante. Viver isolado, não depender do sistema e não incomodar o sistema. Coloca na sua cabeça: viver isolado, não depender do sistema e não incomodar o sistema. Se você fizer isso, meu irmão, você vai ter uma vida abençoada aqui na Terra. Quando a coisa colapsar, você não vai fazer parte disso. E é isso que eu espero tanto dos meus filhos, quanto para minha família, quanto para você, tá bom? Bom, quem quiser conhecer meu trabalho já sabe, né? Você me encontra aí através da descrição desse canal. Fique na paz.